Fala pessoal, tudo certo? Eu tô com o real brasileiro aqui na tela. Todo mundo sabe que o real foi uma das melhores moedas aí do ano 2025, top 5 performances aí. A grande tese de 2025, uma das grandes convicções que o mercado teve foi a tese do dólar caindo, tá? Não só frente ao real brasileiro, mas teve aquele trade dos mercados emergentes, né? Ações internacionais frente às ações dos Estados Unidos e também a queda do dólar a nível global. O real se valorizou aí cerca de 12%, né, no ano de 2025. Eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa da Reuters, que está aqui no terminal, aqui na parte da Macro Insights, é, trazendo para a gente o que o mercado está esperando para 2026, tá? Pelo menos nas perspectivas de agora, olhando para 2026, como é que o mercado está achando que vai fechar o real, tá? Surgiu algumas dúvidas, né? Já surge, não é mais aquela unanimidade, né? Não é um mercado com uma convicção muito forte de que, como no ano passado, a tese do dólar ficar enfraquecido, ela era bastante grande, quase um consenso mesmo. Desse ano já tem algumas casas que ficam na direção contrária e é isso que a gente está vendo aqui também, tá? Isso que eu comentei foi do fator externo, mas a gente também vai comentar aqui do fator interno que a Reuters trouxe, que a Reuters até cita aqui nessa pesquisa que eles fizeram, tá? Rapidinho então, a moeda brasileira então vai se desvalorizar ligeiramente só esse ano, tá? Então o mercado espera que o real fica ali ao redor dos 5,50 e o que é importante aqui para a gente entender é os motivos, né? Por que o mercado está olhando para falar que pode melhorar, que pode piorar, né? Então, de acordo com uma estimativa média, né, de 31 estrategistas consultados, bem recentemente, né, pela Reuters, a gente viu aí a expectativa deles é que o real se enfraqueça, né, e chegue a 5,50 por dólar daqui a 12 meses. Essa é a expectativa e o que é interessante é a gente olhar o porquê, né, por que que o mercado faz essa projeção. O mercado então ele espera que o Banco Central brasileiro comece a cortar a taxa de juros nesse ano e o afrouxamento monetário, né, os cortes da Selic serão graduais, conforme mostrou a pesquisa da Reuters, né? Algumas casas falam que a Selic vai fechar ali em cerca de 12%. É um dos motivos aí do porquê pressiona a moeda, né? O menor rendimento, você tem a moeda mais fraca, né? E aí alguns comentários. É provável que esses cortes dos juros tenham um impacto moderado, porque realmente o mercado espera que esse afrouxamento será bem gradual, né? Bem carregado aí pelo Banco Central. E aquele trade do carry trade, aquela estratégia, né, do carry trade em que aproveita a taxa de juros baixa em um lugar e a taxa de juros alta em outro, né, esse diferencial de juros, ele deve sofrer pouco impacto aqui, na opinião do chefe do estrategista-chefe da SGS, tá? Esse diferencial de juros deve continuar contribuindo para que o real pelo menos, né, se mantenha estável e o dólar americano continuar mantendo essa força aqui, essa dúvida, né, que os investidores têm sobre vai se fortalecer esse ano de novo ou não, né? O consenso já não é tão grande como em 2025, como eu comentei, mas também não há essa unanimidade como no ano passado, tá? Sobre o dólar enfraquecer a nível global. E aí o que teve de interessante também foi na pesquisa, teve um número recorde, né, de 11 dos 16 correspondentes sobre uma pergunta adicional, se o real, né, eles esperam uma desvalorização ou uma valorização da moeda, né? 11 responderam que eles esperam uma valorização da moeda, dois viram o risco de uma moeda um pouco mais forte, ou seja, o real ficando mais forte frente ao dólar americano. E aí eles apontam algumas coisas. Eu comentei do diferencial de juros, que é importante então a gente manter no radar. O mercado também vai estar olhando bastante para esse ano a eleição, né? A gente sabe que os políticos, os dois ramos políticos, né, as duas frentes políticas aí, esquerda e direita, têm políticas econômicas diferentes e da esquerda nem sempre agrada o mercado, ainda mais o Brasil, que a gente sempre vê falar do risco fiscal. O mercado está olhando aqui, então, para uma possibilidade mais forte de uma reeleição do presidente Lula, que tem consistentemente provado que os céticos estão errados, tanto em seu mandato atual quanto os anteriores, ao recorrer a fontes extras de receita para cobrir os seus déficits orçamentários em vez de implementar os grandes cortes de gastos, né? Aquelas reformas estruturantes que o mercado tanto gostaria que acontecesse.
E aí então o real ele está praticamente sem mudar desde que o Lula então foi reeleito em janeiro de 2023. Se continuar nesse patamar, né, praticamente não mudou muita coisa desde a reeleição do Lula no início de 2023. E o segundo tema que o mercado vai olhar, além do diferencial de juros entre Estados Unidos e o Brasil, é a eleição, tá, pessoal? Supondo então que a continuidade de um governo expansionista é, que é o governo atual, né, a administração atual, continue no mandato 2027-2030, a expectativa de um agravamento fiscal ainda maior, foi o que disse aqui a estrategista-chefe da Lifetime Investimentos, tá? Beleza, pessoal? Essa é a perspectiva, então, do mercado para 2026. Só para resumir rapidinho, 2025 foi um ano excelente para o real brasileiro, foi uma das esteve entre os top 5 aí das principais moedas a nível global e teve uma convicção, né? Tinha uma convicção muito forte para os mercados internacionais e também a queda do dólar ao mesmo tempo, né? Que estão um pouco correlacionadas e a gente viu isso ajudar a impulsionar muito o Ibovespa e inclusive a moeda local. E um dos fatores, né, que foi bem apontado aqui dentro da pesquisa é o diferencial de juros, né? Os Estados Unidos ali correndo juros abaixo de 4% e o Brasil com juros a 15%. Você tem esse diferencial de juros ajuda a manter o real bem apreciado. O mercado já precifica então que os juros devem ser cortados até o fim de 2026, tá? A expectativa é que sejam cortados até 12%. E essa transição na Selic aí seja feita de forma gradual, não deve trazer tanto risco. O mercado vai realmente para as medidas para a política econômica e uma piora, então, no caso de uma reeleição, o mercado vai ficar com aquela tensão de sempre acompanhando essas medidas, né, fiscais, né, o fiscal expansionista que pesa aí sobre a moeda e principalmente o mercado de juros, a percepção de risco, né, do país. Beleza, pessoal? Então é isso. A expectativa do mercado, então, é a moeda ser negociada a 5,50 sem muita mudança depois de um ano 2025 espetacular, que teve mais contribuição externa do que interna, com a valorização de 12,8% ali. Ficou ali no top 5 moedas ali com melhor performance em 2025. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Então, para vocês ver os dois principais temas, o diferencial de juros, então, as decisões do Fed, as decisões do Banco Central Brasileiro e a questão da política com a possibilidade de um agravamento fiscal no caso de reeleição. Beleza?